Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Desta noite eu vou direto para a última pergunta do bloco anterior. O senhor está preparado para responder? Essa é pancada. Vou repetir a pergunta, viu? Manda. Fernando Melo, é o seguinte. A Conceição Oliveira perguntou o seguinte: nas últimas eleições, o PMDB, ou melhor, o deputado Flaviano Melo, rifou todas as candidaturas próprias do partido, Adalberto Ferreira, Edilson Cadacho e Rodrigo Pinto, para poder fechar acordos políticos que lhe mantivessem na Câmara Federal. Diante desse cenário já conhecido, qual será o acordo desta vez? O senhor vai ser rifado em troca do apoio do PSDB ou do Democratas para Flaviano se lançar ao Senado em 2014? Olha só, os líderes da oposição, né, já têm como definido que em Rio Branco, como a eleição em 2 turnos, nós teremos vários candidatos. É princípio democrático, eleição em 2 turnos é princípio democrático. O PMDB é um partido democrático que lutou por essa democracia. E o PMDB cometeu um grande erro, que há 10 anos não disputa uma eleição majoritária na capital e no Estado. Um erro de seus dirigentes. Um erro de seus dirigentes. Muito bem. Que fez autocrítica, que está fazendo uma autocrítica. Hoje o maior desejo do PMDB é que o 15 volte para as ruas. Isso eu tenho sentido desde que ingressei no partido. Quando fui convidado para ingressar no partido, tinha já esse conhecimento que o PMDB iria disputar a eleição na capital e vai disputar em vários outros municípios, só que agora baseado com os outros princípios, né? Com outro princípio, que é o princípio de ganhar a oposição. Porque temos um grande projeto, que é o de estar disputando a eleição para governo do Estado. Quanto a essa questão de que o Flaviano Melo é o responsável por essas rifadas, isso, e não é não? Isso para mim é controverso. Pelo que eu escuto dentro do partido, claro que eu não tenho conhecimento, mas sou ligado muito ao deputado Flaviano Melo e não vejo nele em nenhum momento nenhuma pretensão de querer ser senador. Flaviano já foi prefeito de Rio Branco por 2 vezes, já foi governador desse estado, já foi senador e pela 2ª vez já é deputado federal. É um cara, é uma pessoa, é um político que cuida do PMDB, que cuida da democracia dentro do nosso estado. Então eu não vejo, não temo isso. Eu quero garantir aqui toda a família do PMDB que tenho certeza que o 15 vai estar disputando a eleição na capital na próxima eleição, no dia 7 de outubro. Recentemente, o senhor foi notificado pelo Ministério Público Eleitoral por um usuário do Facebook, das redes sociais, ter manifestado o interesse de votar no senhor. O senhor foi, inclusive, convidado para prestar esclarecimentos no Ministério Público Eleitoral. E o senhor deu uma entrevista ao nosso repórter Rogério Venceslau, muito competente, por sinal, dizendo o seguinte, que seria muito difícil fiscalizar milhares de usuários das redes sociais. Como é que o senhor avalia a questão do uso das redes sociais nestas eleições? O senhor está cauteloso com relação a isso? Como é que o senhor vê também o uso de outros instrumentos para campanhas extemporâneas? Como é que o senhor vê toda essa situação? Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, que eu respeito a posição, respeito o Ministério Público. Respeito a Polícia Federal, respeito as instituições e quero fazer aqui minhas a palavra de um grande jurista brasileiro, né, que é o Márcio Tomás Bastos. Quando questionado sobre as ações do Ministério Público, as ações da Polícia Federal, que para muitos demonstravam serem extemporâneas e até avechadas, e ele dizia isso é da democracia. A instituição do Ministério Público é uma instituição que tem que ser preservada. E disse assim, o Ministério Público ainda é um Ministério Público, uma instituição adolescente. Os seus promotores são jovens que estão começando e que estão defendendo as leis. E às vezes cometem até excesso, como é o caso de querer agora fiscalizar uma rede com milhões de usuários no mundo inteiro, com uma ampla liberdade. Eu fui denunciado... Mas que os excessos têm que ser coibidos. Exatamente, por isso que tem um Ministério Público. Mas é impossível você controlar uma rede. E eu acredito no Ministério Público e acredito na Justiça, né? Estou sendo processado, já estamos apresentando a nossa defesa, já o usuário que declinou um apoio para mim, né? Retirou o post? Já retirou os posts e agora vamos aguardar. E a vida segue. Pergunta aqui do Marcelo Araújo. Fernando, você sempre incentivou o esporte e tem dentre seus filhos um desportista. Em seu plano de administração implicam em políticas voltadas para o esporte e cidadania? Uma vez que nossa cidade está
acharcada de jovens sem ocupação, sem formação, e estão sendo levados ao caminho das drogas, se tornando assim perigosos à sociedade? Nós temos muitos equipamentos públicos aqui sem utilização, né? Você pode passar aí, ver nos bairros, em muitos bairros, você vê quadras e quadras ociosas. Nós temos que colocar os meninos para bater pelada. Nós temos que colocar em prática esta ação de fazer o povo se movimentar. Não só os jovens, não só os nossos atletas, mas toda a nossa população, desde as crianças até os nossos idosos. E nós queremos dar esse incentivo, queremos fazer o sangue rolar, né? O sangue rolar, nós podemos estar descobrindo... O sangue rolar dentro do corpo, né? Fora dentro do corpo, tá né? Certo. Para a gente evitar a diabetes, evitar a depressão e descobrir grandes talentos. É verdade, Marcelo, não é isso? Marcelo Araújo. Marcelo Araújo tem filhos que gostam do esporte, o Stefano, acho que ele está se referindo. É um grande craque, puxou muito o pai na época que eu jogava futebol. Na época, né? Na época. Já foi bom na época. Deputado, quentinhas da Obrigado, redação. Marcelo. Muito bem. A quentinhas da redação, que eu sempre leio e eu também recomendo ao nosso telespectador que leia quentinhas da redação sob a tutela do nosso competente Fábio Pontes, é o seguinte: a precipitação do senhor em espalhar os 4 ventos que o tenente-coronel Juvenal Araújo seria seu vice saiu como um feitiço contra o feiticeiro. Ainda há pouco a gente falou sobre isso. Amigos próximos de Juvenal disseram que ele confidenciou um certo aborrecimento com essas notícias. De acordo com ele, ainda não está nada definido sobre essa dobradinha com o senhor. Aí eu lhe pergunto, tem um plano B, no caso do Juvenal não ser o seu vice? Claro, nós não podemos fazer uma chapa, não tem um plano B estabelecido. Eu se disse claro? Não, claro que nós temos que ter um vice, né? Mas olha só, nós já conversamos, né? Buscamos um nome, temos bons nomes, bons quadros, mas um vice que agrega, que soma, né? É o Juvenal. Até por conta... O senhor vai lutar por ele? Vou lutar por ele, até por conta de que nós queremos estabelecer um projeto de paz na cidade. E ele tem esta vocação, né? Ele gosta de fazer isso, é um policial militar respeitado, ele é um homem religioso que vive dentro das igrejas e, além de tudo, tem um serviço muito grande prestado dentro de uma instituição muito respeitada no nosso estado, que é a Polícia Militar. E o caso João Correia? Ele me disse aqui recentemente que não desistiu, ainda vai lutar para as convenções do PMDB, ele disputar com o senhor voto a voto, o voto dos convencionais. Esse clima pode atrapalhar essa pré-campanha? Como é que está esse clima dentro do PMDB? Não, olha, não vai atrapalhar, né? Até porque o PMDB é um partido democrático, né? Já fizemos as prévias do partido, vamos obedecer rigorosamente todas as regras internas dentro do partido e nós não temos problema nenhum. Claro que atrapalha, porque fica na cabeça do PMDB, né, que ainda não tem uma definição de quem será o candidato. Mas a gente vê até como coisa vantajosa, porque até pouco tempo, e acaba de dizer uma moça aqui, uma senhora que fez uma pergunta, dizendo que talvez o candidato vai ter até rifado. Como que vai ser rifado? Tem até 2 candidatos. Não é isso? Mas é porque o filme já aconteceu. Não. Pois é, mas então agora nós temos 2 candidatos. Então 15 vai estar nas ruas. Esse é o nosso maior propósito, é de ganhar a eleição, voltar ao PMDB, que está ouvindo o que é que o povo quer e vai dar o que o povo merece para governar Rio Branco. Tem uma pergunta forte aqui, o senhor está preparado? Essa daqui é... Mais forte que as outras? Mais forte. Então vamos lá. Olha o que é a dona Conceição Oliveira diz o seguinte, mais uma pergunta. Eu conheço ex-aliados seus que trabalharam em suas campanhas eleitorais, que reclamam que depois de eleito o senhor os abandonou, o senhor não cumpriu as promessas de campanha. Foi por isso que o senhor perdeu a última eleição para deputado federal. Como iremos confiar num prefeito que promete, mas não cumpre? Conceição, olha, eu quero dizer para você que o meu nome é um nome limpo, eu tenho uma ficha limpa, isso é o maior orgulho que eu tenho na minha vida. O primeiro processo que eu estou tendo é esse processo agora, desse crime, esse suposto crime eleitoral que uma pessoa me apoiou. As pessoas confundem que um parlamentar, que um deputado pode tudo, que ele pode empregar 18 mil pessoas, que foi a quantidade de votos que eu tive quando eu fui eleito.
mas eu recebo com naturalidade, a gente não agrada todo mundo, ninguém consegue agradar todo mundo, mas eu quero deixar aqui o meu compromisso de que vou doar mais 4 anos da minha vida para ajudar o povo de Rio Branco. Uma pergunta aqui também do nosso departamento de jornalismo. O que o senhor pensa dessa terceirização de serviços públicos, como a coleta de lixo, por exemplo? O senhor vai avançar nisso ou o senhor vai evitar novas terceirizações e, por exemplo, serviços como os temporários, os provisórios, como é o caso de muitos professores da rede pública municipal? Não, terceirizar na educação é brincadeira. Não, isso aí nós não vamos fazer, não temos como fazer, claro, só se nós formos obrigados por questões de recurso. Agora, coleta de lixo, nós vamos intensificar, nós vamos terceirizar esse serviço, porque esse é um serviço essencial. Ninguém quer ser a vida inteira catador de lixo. Isso é um problema, tem uma mão de obra que é muito rotineira, porque até ninguém aguenta. Então, esse é um serviço que tem que terceirizado, tem que ser terceirizado. Agora, o magistério, nós temos que dar uma atenção especial. Existem 950 professores na rede municipal de ensino. Tem perto de 300 são transitórios. Tem os do Estado, né, que com a vinda de algumas escolas para o Estado, vieram os professores. Nós temos que, quando esses professores entram de férias, quando eles entram de licença-prêmio, quando são aposentados, quem tem que repor é a Prefeitura de Rio Branco. Então, a gente tem que ter muita cautela. Mas a figura do professor temporário, nós temos que resolver isso. Concurso público. Concurso público. E profissionalizá-lo cada vez mais, pagar melhor para eles, né? E eu acho que, pela educação, nós fazemos a transformação. O senhor teve uma grande experiência como diretor do Departamento de Trânsito de Rio Branco, o DETRAN. Nós vemos a cidade inchada, um trânsito caótico nas horas do rush. 7 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, é um caos andar em Rio Branco. O senhor sabe muito bem disso, quem está em casa sabe exatamente o que nós estamos falando. É um caos. O senhor vai propor alargamento, duplicação de vias como Isaura Parente, Nações Unidas, com todos os transtornos que isso pode acontecer, criando novos acessos. O senhor vai mudar o trânsito da capital, vai construir o quê para dar uma nova vida a esse trânsito? Olha, o trânsito é uma área apaixonante, uma área que eu trabalhei, tive uma rica experiência, conheço todas as pessoas em Rio Branco que mexem com o trânsito, mas as mudanças no trânsito não estão acompanhando a evolução da frota. Isso eu já tenho falado, que nós temos que ser mais rápido nas mudanças, né? E do ponto de vista estrutural, isso é mais caro, né? De elevados que a gente precisa de fazer em Rio Branco, e isso é caro, mas pequenas mudanças dá para a gente amenizar esse problema de Rio Branco, né? Por exemplo, com a localização das partes onde são muito procuradas. Questiona-se, né? Eu vi um questionamento, né? Recentemente na imprensa, né? A Oca foi bem localizada ou foi mal localizada do ponto de vista do trânsito, né? Do ponto de vista... Eu acho que não, porque a Oca foi criada para receber as pessoas mais pobres, né? Que geralmente vão de ônibus para o centro da cidade. Mas a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com as estruturas das governanças, né? Do Estado, do município, das estruturas, onde ficar localizado. E as pequenas mudanças nos bairros, rua vai, rua vem, a gente tem que fazer essas mudanças mais rápido. E está demorando muito. E essa questão do estacionamento na cidade, fala-se da Zona Azul, o estacionamento rotativo, pago, mas até o momento. Só fala-se. Isso que eu reclamo, só fala-se. Há 6 anos que a gente vem falando de Zona Azul. Tem que botar o pé e vamos fazer. Por que é tão difícil implantar? Não sei, acho que falta coragem. Falta coragem para fazer. Pergunta aqui também do nosso departamento de jornalismo. O senhor tem projeto para educação na zona rural, educação básica na zona rural? Tenho programa na educação. Isso eu vi experiências, né? Experiências quando deputado federal de escolas voltadas para a educação, para a agricultura, né? Isso eu vi uma aqui no Acre, aqui em Acrelândia funcionando, onde as crianças aprendem a mexer com a agricultura familiar. Eu acho que tem que se dar um tratamento especial, diferenciado para as pessoas que moram na zona rural, para que elas não venham para a cidade, para que possam se capacitar e explorar as suas propriedades junto com seus pais e seus familiares. Essa pergunta sobre mobilidade urbana foi feita aqui pelo João Marcos Luz, que ele fala sobre desenvolvimento social e econômico sem falar de transportes. Não existe, né? E ele fala dos planos para Rio Branco no tema mobilidade urbana, o que o senhor faria.
já que hoje esse é um debate do Brasil, principalmente das cidades sede da Copa do Mundo, levando em conta o plano diretor. O senhor falou que existe... O João Marcos é um estudioso dessa área, né? É uma pessoa que é aliada da oposição, que eu conheço, e é uma pessoa que pode contribuir muito. Talvez ele tenha algumas soluções que a gente possa estar implantando. Então a gente vai ouvir toda a nossa sociedade, principalmente aquelas pessoas que gostam, que eu conheço todas. Quero repetir, conheço todas as pessoas que gostam. Vamos fazer um fórum para a gente discutir essa questão do trânsito em Rio Branco que ninguém aguenta mais. Última pergunta para a gente fechar a produção, prometo, é a pergunta do Rogério Lima. Gostaria de perguntar ao pré-candidato Fernando Melo como ele fará para resolver os problemas de saneamento e de abastecimento de água que assola nossa querida Rio Branco. O esgoto continuará correndo a céu aberto? O Igarapé São Francisco continuará como um grande pinicão? Os bairros periféricos continuarão sem água e sem esgoto? Como ele fará para governar a capital sendo oposição ao governo estadual e ao governo federal? O município consegue se sustentar e ter os devidos investimentos somente com o Fundo de Participação dos Municípios e Arrecadação Municipal? Como ele vai resolver isso? Rogério Lima. O governador vai resolver tudo isso. Né? Inclusive pegou o empréstimo de 1 bilhão para isso, fazer o arruamento e saneamento na cidade. Nós já vamos começar a pagar essa conta. Então nós vamos cobrar para que o governo faça e nós vamos na prefeitura fazer a nossa parte. Gente, o nosso tempo está estourado. Eu quero agradecer a vinda. Nós convidamos. O ex-deputado federal Fernando Melo está aqui conosco. Sempre a sua participação é importantíssima. Maravilhoso para nós do Gazeta Entrevista ter você participando ativamente do programa, fazendo suas perguntas, levando as demandas da comunidade aos pré-candidatos. Deputado, muito obrigado pela sua vida. Foi um prazer imenso bater um papo com o senhor. E quero só lhe agradecer a paciência do telespectador em ter ouvido aqui mais um pré-candidato. Eu acho que isso é muito importante para a cidade avançar, para a democracia avançar. E parabenizar você, Alain, lhe agradecer e a toda a direção da TV Gazeta. Obrigado, deputado. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência e o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração. E amanhã tem o próximo pré-candidato, você não pode perder aqui no Gazeta Entrevista, o pré-candidato Luiz Calixto, do PSL, que vem aqui amanhã. Não perca, até lá.